Continuando, pessoal, esta é a aula número 2, parte 3. Vamos lá nos nossos conceitos importantes. Dois conceitos também que aparecem muito na cadeira, na disciplina de ar-condicionado e refrigeração, e que eu vou, pelo menos, conceituar aqui para vocês, tá? O primeiro deles é entalpia. Em física ou termoquímica, estudam-se os processos físicos e as reações químicas que envolvem troca de calor, sendo que os processos endotérmicos são aqueles em que o calor é absorvido, enquanto que os processos exotérmicos são aqueles em que liberam calor. Por exemplo, a combustão de madeira em uma fogueira libera energia na forma de calor e, portanto, é uma reação exotérmica. Aí surge a pergunta, de onde surgiu essa energia que foi liberada, hein? Interessante. Na verdade, essa energia estava contida nos reagentes, e quando eles se transformaram nos produtos, ela foi liberada. A energia já existente nas moléculas é proveniente de sua movimentação, que no estado gasoso é caótica. Esse conteúdo específico de energia interna que cada substância possui é denominado de entalpia e é simbolizada pela letra H. Bastante claro, né? Exemplo da fogueira aí, né? Que o reagente é o quê? A madeira, né? É reagente, né? Quando pega fogo, quando queima, está sendo liberada energia, portanto é um processo exotérmico, né? E essa energia estava contida no nível celular da madeira. Todo o corpo, nós temos energia, qualquer objeto tem energia. E conforme essas moléculas se movimentam mais rápido, mais quente, mais calor, né? É essa energia que eu estou falando, a energia da matéria, tá? No entanto, até o momento não se sabe como determinar experimentalmente o valor exato da entalpia de um reagente ou produto. Assim, o que se costuma calcular é a variação de entalpia do processo. Os calorímetros são os aparelhos utilizados para medir a quantidade de calor liberada em uma reação. Tá? Entalpia, para que é usada em refrigeração e ar-condicionado? Existem alguns equipamentos que trabalham com essa variação de energia, vamos dizer assim, né? Existem, por exemplo, rodas entálpicas, trocadores de calor, né, que usam o conceito de entalpia, né? Quer dizer, a variação de entalpia, na verdade não é o conceito de entalpia, mas a variação de entalpia, a variação de energia é o que importa. Eu não vou entrar profundamente nesse tema, por enquanto o objetivo aqui é apresentar para vocês o termo entalpia. Então guardem aí, é usado em refrigeração e ar-condicionado, e entalpia significa justamente a energia liberada depois de um processo que pode ser exotérmico, portanto energia liberada, ou endotérmico, tá? O melhor exemplo é esse da fogueira aqui queimando, tá? E outra coisa que é muito mais fácil e é usual medir a variação de entalpia, o ΔH, do que a própria entalpia, que é mais complicado, tá? Um outro processo muito importante é a psicrometria, um outro conceito aí, né? A palavra originou-se do termo grego psicro, que significa frio, e metro, que significa medir, indicando um dispositivo para medir a refrigeração. Psicrometria é a ciência que estuda o envolvimento das propriedades do ar úmido e do processo, secagem, umidificação, resfriamento, aquecimento, na mudança de temperatura ou do conteúdo de vapor de água na mistura. O conhecimento das condições de umidade do ar é de grande importância para muitos setores da atividade humana, como o dimensionamento de sistemas para acondicionamento térmico, a conservação de alimentos, os sistemas de refrigeração ou a estimativa de tempo e a energia requeridos por processos de secagem, umidificação, resfriamento e armazenamento, além de processamento de grãos. Olha aí a infinidade de aproveitamento aí do conceito, né, psicometria. O estudo da psicometria ajuda a entender os diferentes constituintes do ar e como eles se afetam, o que, por sua vez, desvenda vários mistérios da atmosfera e da natureza. Muito prazer, eis aqui uma carta psicométrica. Eu tenho aqui um pouquinho melhor para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro, se está aqui na minha... Tá, encontrei rápido. Senão eu teria que pausar o vídeo. Mas encontrei rápido. Vamos ver se abre rápido, né?
Já está abrindo aqui. A leitura da carta psicométrica, né, é muito importante. Saibam vocês que com a carta psicométrica eu posso calcular a carga térmica, eu posso, como foi dito ali na definição, né, calcular quanto tempo um processo vai levar para ser umidificado, desumidificado. Tudo isso é conhecendo as propriedades do ar úmido, tá? E existe cursos específicos para entendimento de psicometria, tá? Para calcular a carga térmica que eu falei, com uma carta psicométrica eu calculo. Eu não preciso de programas ou mesmo conhecimento, né, desenvolvimento analítico de fórmulas, né, pela carta, né? Aqui tem um exemplo de carta que envolve todos esses conceitos aqui, ó. Umidade relativa, ó, 90%, olha aqui. Umidade relativa a 60%, que é conforto, ó. Umidade relativa a 40%, ó. Entre 40% e 60%, sabe-se que é a região confortável para o ser humano, né? Temperatura de bulbo seco, vamos colocar uma escala aqui, que é a temperatura medida no termômetro, num dia de bastante calor, por exemplo. Então vamos por aqui, ó, 35 graus Celsius, né? Então funciona como essa carta psicométrica? Se eu quiser, por exemplo, saber a temperatura de bulbo úmido, né? Ou mesmo a entalpia de saturação com esses dados aqui, né? 35 de bulbo seco externo e 60% de umidade, por exemplo, né? Quando eu cruzar essa linha aqui, né? 35 aqui, quando eu cruzar na linha de umidade relativa aqui, eu tenho, e colocar aqui escala de bulbo úmido, por exemplo, ó, eu posso puxar escala e linhas aqui, né? Ó, daqui, ó, eu posso subir e chegar aqui em cima, ó, e tirar que a temperatura do bulbo úmido é 25, 26, 27 graus Celsius, tá vendo? 28, né? 28, 27, 28, 29, 28 graus Celsius. O que mais eu posso tirar por aqui? Linhas de entalpia, umidade relativa, ó. A escala, tá aqui, ó. Linhas, umidade relativa. Então, temperatura do bulbo seco 35 com 60% de umidade, temperatura de bulbo úmido a 29 graus Celsius, eu deslizo, né? Outra bolinha aqui, ó. Eu deslizo nessa mesma linha na horizontal até aqui, ó. E tenho a conclusão que a entalpia é 22 gramas por quilo de ar seco. É a quantidade de umidade presente no ar. Estão vendo a praticidade dessa carta? Não? Ela é muito, muito prática, tá? E é muito usada no nosso meio e muitos outros meios. É isso aí. O que eu tinha para apresentar de carta psicométrica, por enquanto, é isso. Nós não vamos aqui realmente chegar aí nos pormenores, né? Aqui tem outros exemplos, ó. Carta psicométrica, zonas climáticas, olha aqui, ó, frio, temperado, quente seco, quente úmido, tá? É possível tudo isso aí, ter essas interpretações aí, tá? Estratégias de projeto, ó, a zona de conforto, onde está aqui no meio, ó. Enfim, há uma série de estudos, de estudos que só são possíveis, né, pela psicometria. Quer dizer, são possíveis de outras formas também, mas a psicometria auxilia demais, tá? Demais. É para isso, tá? Carta psicométrica e psicometria. Muito usado não somente em ar-condicionado, tá? Na meteorologia e muitas outras ciências, tá bom? Por enquanto é o que eu tinha que falar para vocês na aula 2, parte 3. Eu volto daqui a pouco, tá? Muito obrigado pela atenção.